Pessoal, a gente volta a falar agora sobre o desaparecimento na Amazônia do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Até o momento, 2 pessoas foram presas, outras 3, como atualizamos para vocês aqui, são investigadas por envolvimento nesse caso. E um dos suspeitos confessou o assassinato, apontou ali o local aonde enterrou os corpos, né? Segundo fontes da Polícia Federal, Amarildo Oliveira da Costa disse que o jornalista e o indigenista foram assassinados por causa de denúncias sobre pesca ilegal ali na região. A investigação desse caso e os desdobramentos são tema do nosso debate de hoje aqui no Visão CNN. Por isso eu recebo aqui o deputado federal e vice-líder da oposição na Câmara, Paulo Teixeira, do PT, por São Paulo, e também o deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Deputados, sejam muito bem-vindos. É um prazer poder conduzir esse debate aqui entre os senhores. Eu já lembro primeiro as regras do debate, né? A gente tem aqui um equilíbrio muito grande na fala de ambos, então estou com o meu cronômetro pronto aqui. São 2 minutos de fala para cada um em relação às respostas. Caso haja necessidade de réplica, é claro que eu vou dar essa oportunidade a vocês, dependendo do que disserem. E para que eu não fique interrompendo toda hora, há uma sinalização nossa aqui. Quando eu volto para a tela é porque está no momento de se encerrar a fala. Se não, eu vou dando um aviso ali para vocês para que eu possa passar as respostas, então, para ambos. E a minha primeira pergunta para vocês, eu começo com o deputado Paulo Teixeira. Como o senhor avalia o trabalho das autoridades brasileiras nessas buscas e também nas investigações do crime? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN. Boa tarde, deputado. Eu, em primeiro lugar, gostaria de transmitir aqui os meus profundos pesares a esses 2 heróis do povo brasileiro, heróis da Amazônia, heróis das nações indígenas, que é o jornalista do The Guardian, Dom Phillips, e o indigenista Bruno Pereira. Quero transmitir os meus pesares à esposa do Dom Phillips, que é a Alessandra Sampaio, e a esposa do Bruno Pereira, que é a Beatriz Matos. Na verdade, essas buscas foram demoradíssimas. O presidente da República deveria, no primeiro momento, quando ele soube do desaparecimento, ele deveria ter mobilizado as Forças Armadas, a Marinha, para se tratar de um rio, o Exército, que conhece muito a região, a Aeronáutica, e também mobilizar as comunidades indígenas, porque elas conhecem muito aquela região. Mas o que fez o presidente da República? O presidente da República, como é uma pessoa que não tem nenhuma empatia pelo sofrimento alheio, ele mostrou isso em diversas vezes, na Covid, em diversos momentos, ele primeiro acusou as vítimas, ele disse que eles se meteram numa aventura. Era momento dele ter dado, inclusive, apoio para aquela missão. Esse Bruno Pereira é servidor da FUNAI, é um homem conhecedor e protetor das comunidades isoladas, essas etnias isoladas, que são muito frágeis e que estão sendo atacadas por madeireiros. E cabia ao governo brasileiro ter apoiado. Ele era servidor e também, ao mesmo tempo, coordenador daquele programa para as comunidades isoladas, para os indígenas que têm pouco contato com o povo branco. E o que fez o presidente? Ele não deu apoio, ele exonerou esse coordenador e acusou as vítimas. É um homem sem compaixão. Obrigado, deputado, por enquanto. Quero falar agora então com o deputado José Medeiros. Como o senhor avalia esse trabalho das autoridades e quero também que o senhor responda se acha que houve uma demora na mobilização ou até mesmo uma falta de empatia do presidente Jair Bolsonaro, como acabou de mencionar o deputado Teixeira. Bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, deputado. O governo brasileiro, no primeiro momento, já estava todas as equipes da Polícia Federal, FUNAI, e tinha indígenas também lá, estava todo mundo mobilizado na procura desses 2. Eu entendo a luta política e um período pré-eleitoral, mas o fato é que eu quero aqui destacar o trabalho extraordinário das Forças Armadas, da Polícia Federal, que tem uma resposta para o Brasil e para o mundo em tempo recorde. Trabalho extraordinário
você veja que já nos primeiros dias eles conseguiram descobrir o suspeito e que culminou ontem com o desvendamento de toda essa tragédia, né? O governo brasileiro tem investido muito ali naquela área e cabe dizer sobre o coordenador que ele tinha um cargo em comissão, ele continuou com o cargo dele, não foi exonerado, ele saiu do cargo em comissão. Ele estava há 10 anos nesse cargo e eu creio que se o PT eventualmente ganhar as eleições, provavelmente não ficará ninguém colocado por Bolsonaro em cargo de comissão nesses cargos, porque são cargos de confiança. Então, isso aí é uma coisa natural, não houve nada de excepcional nisso. O indigenista, ele estava aqui em Brasília, ele pediu para sair para tratar de assuntos particulares, fundou uma empresa e estava prestando consultoria para essa Univaja. Esse é o enredo correto sobre isso. Demais, o presidente Jair Bolsonaro, ele delega. O presidente da República, ele não é do operacional da Polícia Federal ou das Forças Armadas. Delega e as pessoas fazem. Agora, essa história de empatia, ela está bem descrita nas ações. Nesse local, o governo Bolsonaro teve mais investimento, em torno de 104, e completo no próximo bloco. Muito obrigado. Não, claro, pode concluir, deputado. Ele investiu 104% a mais do que o governo Lula, por exemplo, Lula e Dilma. Isso é empatia na prática. Deputado Paulo Teixeira, sobre esses investimentos na região, né? Inclusive o deputado acabou de mencionar um investimento muito grande naquela área, que aliás virou um foco do olhar do mundo inteiro por conta desse crime. Como é que o senhor avalia essa fala e principalmente esses investimentos que o deputado acabou de citar nesta região onde o crime aconteceu? Então, Evandro, primeiro, na fala do deputado, demonstra assim a falta de empatia dele, né? Ele fala que foi um tempo recorde. Isso é, o sumiço deles foi registrado no dia 5 de junho e os corpos foram encontrados dia 16 de junho, 11 dias depois. Então, se isso para o deputado é tempo recorde, só houve uma ação, uma mobilização mais forte do governo depois de uma mobilização internacional. Houve uma mobilização que veio da Inglaterra, porque o jornalista é de lá, da Europa, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, só aí que o governo, então, tomou juízo e foi fazer a busca. Em segundo lugar, ele fala que os governos têm que mudar todos os responsáveis por programas. Isso não pode acontecer. Todo governo tem que analisar especialidades, analisar a experiência e não pode trocar servidores com esta maneira de ser. Veja, comunidades isoladas. Quem entende de comunidades isoladas? São pouquíssimos que entendem e esses têm que ser mantidos nos programas. Isso que um governo responsável faz quando entra. Ele não sai demitindo, exonerando todo mundo, porque ele tem que saber quem entende daquela matéria e que deve continuar ou quem não entende deve ser substituído. Em terceiro lugar, essas regiões viraram o paraíso do crime. E esse governo é muito vinculado ao crime. Veja o que está acontecendo na terra Yanomami. Todo dia tem notícia de garimpeiros que atiram indígenas, de garimpeiros que exploram ouro em terra Yanomami, garimpeiros que praticam violência sexual. E se fosse um governo sério, ele deveria ir com a Força Nacional, com as Forças Armadas, com a Polícia Federal e retirar esses garimpeiros de lá. Mas os garimpeiros têm certeza que eles têm o governo como aliado. E esse governo é aliado do crime, do desmatamento, do crime de garimpeiros. Ele é aliado e por isso ali virou uma área livre para o crime, porque eles têm o presidente da República como aliado.
Deputado José Medeiros, como o senhor foi citado diretamente, né, e questionado em relação às suas colocações, o senhor teria 2 minutos para responder também, e eu já te aproveito e passo justamente essa questão que foi colocada pelo deputado Paulo Teixeira, de que o presidente Jair Bolsonaro seria aliado destes garimpeiros ou criminosos que atuam nessas regiões, nas palavras do deputado Paulo Teixeira. 2 minutos para o senhor. Olha, o governo Bolsonaro, ele faz da verdade, o discurso da verdade se sustenta na prática. No governo de Dilma e Lula, morriam 56 índios por ano. Violência terrível contra os indígenas. No governo Bolsonaro, esses números são menos do que a metade. A Força Nacional, ela está lá permanentemente, lá no Javari. Agora, nós estamos tratando aqui de um mundo. Aquilo ali é uma fronteira muito grande, rios, um emaranhado, e é uma coisa que a gente não consegue dimensionar até como a Polícia Federal conseguiu fazer isso em tempo recorde, sim. A morte de Celso Daniel, por exemplo, até hoje ninguém sabe quem mandou matar Celso Daniel, ninguém sabe o que aconteceu ali. Ninguém sabe quem mandou dar facada em Jair Bolsonaro. Agora, eu sei de uma coisa, os desmatamentos em terra indígena caíram 33%. O governo Bolsonaro tem apreendido, tem queimado equipamentos, tem trabalhado incessantemente. Outra, tem buscado a autonomia dos povos indígenas. Os índios parecis, quando o governo Bolsonaro chegou, eles estavam tendo suas lavouras embargadas pelo grande PT. E eu digo esse grande PT, é justamente isso que o deputado estava falando sobre a questão desses cargos de confiança. A briga não é porque o indigenista saiu, não. É porque o PT ele tem um emaranhado, os tentáculos. Ele sai do poder, mas fica no poder, para justamente aplicar suas políticas. E o que acontece é que os parecis não podiam plantar e nem colher. Iam passar fome novamente. Esse ano, eles já estão colhendo 120 milhões e estão sustentando suas famílias, dando dignidade. Agora, deputados, já que os senhores tocaram nessa questão dos crimes nesta região, nós temos um levantamento que foi feito pela própria Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que mostrou que o número de assassinatos naquela região especificamente, onde Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram, a criminalidade ali, os homicídios aumentaram mais de 500%, passaram de pouco mais de 14 em 2019 para mais de 80 em 2021. E isso, claro, depois desse crime tem feito o mundo inteiro olhar para essa região. Eu quero saber de vocês, aproveitando que vocês já entraram nessa temática, de que forma que vocês olham para a atuação do Estado na região amazônica, principalmente nessas fronteiras, por exemplo, com Peru e Colômbia, exatamente naquela região onde acontece. E eu começo com o deputado José Medeiros, desta vez. 2 minutos para o senhor, por favor. Olha, como eu disse, é uma região, é um mundo à parte. Você veja que nós baixamos para menos da metade a mortalidade no Brasil inteiro de indígenas. Então, a violência, ela graça em todo o país e ela é fruto, inclusive, da invasão dos narcotraficantes que estão em todas as partes. Agora, é interessante que a forma com que há esse pensamento de que eles não querem que combata o narcotráfico no Rio. O grande PT, porque eu digo grande PT porque é o PT e seus puxadinhos, inclusive entrou no STF para que não se combata. E com isso você faz com que essas organizações cresçam e se espalhem pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro. Então nós vamos ter reflexos na Amazônia, nós vamos ter reflexos em todo o interior do Brasil. Agora, o governo tem combatido, como eu disse, inclusive colocando a Força Nacional, a polícia apreendeu mais de 460 toneladas de cocaína. Isso, no governo do PT, não chegou nem perto disso, mas nem perto. Então, é um governo que tem combatido a criminalidade e tem incomodado. Eu sei que as pessoas ficam muito bravas com o presidente justamente por isso, porque os números desse governo deixam o governo Lula e Dilma no chinelo. Ali naquela região, 151% a mais foi aumentada a fiscalização.
e 335% de recursos a mais na proteção dos indígenas isolados. Então, é um governo que faz na prática, não é no gogó. Eu sei que o próprio Lula dizia que o PT é bom de números, eles inventavam números e depois... Muito obrigado. Pode concluir, deputado. Finalize para a gente passar. Falavam os números e diz que ia inventando os números simplesmente para passar. Agora, a gente fala os números e mostra o que está acontecendo na prática. Isso são dados oficiais. E em relação a menos mortes indígenas, é dado da própria pastoral. Mas o que a própria secretaria mostra, nesse caso eu passo agora a questão ao deputado Paulo Teixeira, é um aumento de assassinatos naquela região de mais de 500%. E também aproveito para questionar o senhor, deputado Paulo Teixeira, se de fato aquela região é um mundo à parte, como acabou de apontar aqui o deputado José Medeiros, e também sobre o apontamento de que o partido ao qual o senhor pertence não teria interesse em combater o narcotráfico. 2 minutos para o senhor, então, poder seguir com a sua resposta. Bom, Evandro, é você que trouxe o dado aqui que o crime de 2019 até agora, nesta região, aumentou em 500%. Isto é, não há Estado. E o crime aumentou na Amazônia. Vejam, todo ano a gente bate recorde de desmatamento na Amazônia. Vocês não se esqueçam do dia do fogo, que os bolsonaristas puseram fogo e essas fumaças chegaram em Brasília, chegaram em São Paulo, estimuladas pela base do governo que aqui o deputado representa. Então, eles diminuíram a fiscalização do IBAMA, estão destruindo o IBAMA, destruindo a FUNAI. Tem um vídeo que circula nas redes em que o presidente da República disse que ia dar uma foiçada na FUNAI. E é o que ele fez, ele está foiçando o IBAMA, foiçando o Chico Mendes, foiçando a FUNAI, e nós estamos vivendo, de um lado, recordes de desmatamentos, e outro lado, nós estamos vivendo recordes de garimpo em terras indígenas, invasões em terras indígenas, e o governo de braços cruzados. Esses números que o deputado traz em relação ao combate ao narcotráfico são números que só ele tem, não são números oficiais. Na verdade, esse governo deixou que a Amazônia virasse um lugar para o crime, um lugar perigoso, uma terra sem lei. Então, invadindo terras indígenas, cortando árvores, desmatando, botando fogo, e o Estado desmontou todos os seus instrumentos de fiscalização e presença nos territórios. E hoje nós temos 2 mártires, Dom Philips e o outro, que é o Bruno Pereira, que são mártires do Brasil, que mostram essa falta de Estado e essa falta de empatia e a associação desse governo com o crime organizado, seja ele de garimpeiros, seja de madeireiros e também do narcotráfico. A Amazônia hoje está ao sabor do crime por conta deste governo. Bom, deputados, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu tenho aqui um restinho para dar a vocês de considerações finais, então eu vou colocar 40 segundos de considerações finais para cada um, para que a gente possa concluir, e peço que vocês sejam pontuais em relação a isso, começando pelo senhor deputado José Medeiros. Vamos lá, 40. A empatia desse governo é com todas as pessoas, com todos os seres humanos. A empatia do PT, do grande PT, é selecionada, é de acordo com a mídia que o cadáver vai dar retorno. Você veja que morrem todos os dias inúmeros brasileiros. 2 policiais rodoviários foram mortos, assassinados no Ceará. Aonde que eles falaram sobre isso? Nada, não fala, porque não dá ibope. Esse pessoal faz palanque em cima de tudo que é cadáver. Agora, o que a gente tem de concreto é que o governo tem feito o trabalho dele. E, deputado, o senhor não pode falar que esses são números oficiais, nós temos que ser corretos aqui. Eu não posso concordar que o senhor me chame de mentiroso. Eu devolvo com mão santa. O PT, quando não está mentindo, está roubando. Quando está roubando, está mentindo. Deputado Paulo Teixeira, então, 40 segundos para o senhor responder e já fazer suas considerações finais, pontualmente. Olha, Evandro, nós apoiamos e aprovamos na pandemia um pacote de apoio às comunidades indígenas, que envolvia cestas básicas,
materiais de saúde, envolvia também água, toda assistência aos indígenas na pandemia. O que fez o presidente da República? Ele vetou esse projeto. E esse projeto só foi implementado por força de uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso pelo Supremo Tribunal Federal. Não há empatia deles, não há empatia com os indígenas, não há empatia com os ribeirinhos, não há empatia com o meio ambiente. Concluído. É um governo de destruição nacional que está destruindo a Amazônia e toda a riqueza étnica e ambiental que nós temos. E é por isso que esse governo hoje sofre a reprovação do mundo e no Brasil. Deputados Paulo Teixeira e José Medeiros, PL e PT, muito obrigado por debater conosco aqui sobre essas investigações e buscas pelos desaparecidos, Bruno Pereira e Dom Philips. Uma ótima tarde aos senhores.